Laura é um filme americano de 1944, dirigido por Otto Preminger e estrelado por Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb, Vincent Price e Judith Anderson. Um detetive policial se apaixona pela mulher cujo assassinato ele está investigando. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje a gente vai falar sobre o filme de número 177 da lista. Mais um filme de suspense. A gente tá numa sequência aí de 3 suspenses seguidos. Eu achei esse um filme bem interessante, é outro filme que eu não conhecia. A sinopse, de certo modo, meio que diz boa parte do filme, né? O filme começa com essa mulher já morta, com a Laura, já tendo sido assassinada. E aí a gente tem um detetive, que é meio que protagonista ali, investigando a morte dela. O filme começa com ele indo conversar com um sujeito mais velho, rico, que tinha ligação com ela, que é escritor. É esse cara que ele escreve para um jornal, ele é muito respeitado, é muito rico. E aí a gente... É até bem curioso, porque o filme começa narrado por esse cara, como se esse cara fosse ser o protagonista, mas aí a história meio que é subvertida de algum jeito e o protagonista é mais o detetive. E eu digo mais o detetive porque o filme, na verdade, considera a própria Laura como protagonista, né? Mas claramente não é isso que acontece no filme, até porque ela começa o filme morta. E o filme não é feito numa estrutura de flashbacks. Tem alguns, mas ele não é essencialmente montado em flashback. E aí, bom, a gente tem esse detetive que tá investigando o assassinato dessa mulher e ele vai indo atrás de pessoas que tiveram ligação com ela. Então ele vai primeiro nesse cara, depois ele vai até o personagem do Vincent Price, que é um cara que tava meio que noivo dela. O outro diz que na verdade ela não ia se casar com ele, mas ele acha que ela ia. E aí fica meio essa dúvida aí, a palavra de 2 homens, um contra o outro. E a própria Laura não tá ali pra confirmar o lado dela. A gente tem a personagem da Judith Anderson, que é uma atriz que já apareceu aqui antes no Rebecca. Curiosamente, em outro filme que tem nome de mulher, né? Mas ela era a governanta obcecada pela Rebecca. Ela aqui faz essa mulher que meio que, pelo que eu entendo, ela gosta do personagem do Vincent Price. E ela prefere que ele se case com ela. Ela também conhecia a Laura, mas é uma personagem um pouco mais deslocada, eu acho. Enfim. E aí o detetive tá investigando, e ele fica muito intrigado com tudo. E aí ele vai até a casa dela e ele vê um quadro dela, tipo, em cima da lareira, eu acho. Um quadro grande assim dela, e ele fala, tipo, nossa, como ela é linda e tal. E aí fica essa coisa, ele vai se apaixonando por ela conforme ele investiga a vida dela. O que... seria muito interessante se não fosse aquilo que eu tenho reclamado em todos os vídeos, que todos os filmes da época são baseados em tem essa mulher e todo mundo se apaixona por ela. Porque literalmente todos os 3 personagens masculinos desse filme estão apaixonados pela mulher que tá morta e um deles nem conheceu ela viva, sabe? É muito repetitivo. Eu gosto dos filmes, mas assim, é muito difícil pra mim lidar com o fato de que eles não conseguem sair dessa trama. É um negócio que me impressiona. É uma base obrigatória em quase todo filme que a gente assiste, sabe? Tem que ter uma mulher e todo mundo tem que se apaixonar por ela. Não pode ser outra coisa, sabe? Enfim, tenho certeza que ainda vou reclamar disso em muitos filmes, mas é muito pobre, sabe? É um roteiro muito pobre. Todos parece que são baseados na mesma premissa. Enfim. Bom, aí a gente tem esse detetive, ele tá investigando a morte dela, e aí ele um dia tá na casa dela de noite, ele entra lá porque ele quer, sei lá, olhar as coisas e ver se ele tem algum insight, alguma coisa assim, uma epifania, sei lá. E ele tá investigando as coisas, quando de repente a porta abre, quem entra pela porta? Laura, viva. Entra e primeiro acha que esse cara invadiu a casa dela, e aí ele explica que é policial, e ele explica que ele tá investigando o assassinato dela, e ela fala, ué, mas eu tô aqui. E aí o que começa a se descobrir é que na verdade a mulher que morreu, porque a mulher que morreu com um tiro no rosto, então o rosto dela tava desfigurado, só que assim, ela estava na casa da Laura e vestindo um pijama, uma camisola que era da Laura. Então entendeu-se que era a Laura, o porte físico, sei lá, batia, o cabelo, imagino, batia. Entendeu-se que era ela, assumiu-se que era ela, acho que até por motivos compreensíveis. Mas no final das contas não era ela. E aí ele, junto com a Laura, que aí essa altura vai começando a dizer para as pessoas que tá viva, o detetive fala pra ela ficar escondida ali, e não ligar pra ninguém, mas ela não obedece. E aí vai, tipo, quem que é culpado então? Porque a partir do momento que ela tá viva, até ela é suspeita, né? De repente foi ela que matou. Aí o cara vai investigando. O personagem do Vincent Price, eu nunca vou lembrar o nome dos personagens. O personagem do Vincent Price acredita que talvez ela seja culpada, e ele fala que essa mulher que tava lá com ele tinha a chave da casa dela, e ele tinha levado essa mulher pra lá. Era uma mulher com que ele tinha um rolozinho, e ele meio que sabia que a Laura não tava em casa, tinha viajado, e aí ele foi com essa mulher até lá, mas aí no momento que alguém abriu a porta e viu que alguém tinha em casa, ele fugiu pra não encontrarem ele lá, pra não saberem que ele tava lá. E aí a pessoa que encontrou a outra mulher na casa matou ela, o que ele ficou pensando de repente foi a Laura mesmo, né? Tipo, quem que é essa mulher estranha na minha casa? Bom, ela conhecia a
a outra. Então, talvez mais por ciúme, alguma coisa assim, enfim. E aí ele começa a tentar esconder possíveis provas contra a Laura, porque ele acha que talvez a Laura seja culpada, ele não quer que ela seja presa, porque ele gosta dela. E bom, no final das contas, o verdadeiro culpado é o velho do começo, o escritor. Foi ele que entrou e ele matou a Laura. Ele matou a mulher achando que era a Laura. A intenção dele naquele momento era matar a Laura, porque ele tava com raiva dela, porque ela ia se casar com outro cara em vez de casar com ele. E aí ele matou sem ver quem era. Tava escuro, viu a roupa, tava na casa, era óbvio que seria ela. E aí foi ele que matou. Ele ainda tenta matar a Laura de verdade dessa vez, mas o policial acaba matando ele. E aí, sei lá, acaba que o detetive e a Laura de repente vão ter um romance. E esse é o final do filme, né? Porque é óbvio que tem que ter um romance. Enfim, o filme é baseado num livro escrito apenas um ano antes, chamado Laura também, pela autora Vera Caspary. O diretor Otto Preminger primeiro ficou interessado na história quando o agente dela ofereceu pra ele o primeiro rascunho de uma peça que ela tava escrevendo, que já seria essa história, né? E ele gostou de algumas coisas, ele gostou do plot twist, que eu imagino que seja a coisa dela tá viva no final das contas, ele gostou do setting ali e da ambientação da história e tal, mas que ele achava que precisava mudar muita coisa. Ele e a autora discordavam muito sobre que caminho levar. A autora acabou trabalhando junto com outro roteirista pra mexer na história, e num momento inicial a Marlene Dietrich se interessou pela história, né, pela peça, até então, né, mas se interessou pra interpretar a Laura. E bom, tudo isso que era pra ser uma peça de teatro ainda, né, mas sem a Dietrich, sem nenhuma grande figura, ninguém famoso, a Caspary não conseguiu apoio, alguma empresa que bancasse ali a produção, uma tour nacional ali com a peça, ou alguma coisa parecida, Broadway ou qualquer coisa parecida. Ninguém quis bancar porque ela não tinha nenhum nome de peso atrelado ao projeto dela, porque até onde eu entendo a Marlene Dietrich se interessou, mas também não fechou acordo nem nada parecido. E aí, não conseguindo fazer a peça, a Caspary transformou essa peça que ela tinha num romance, e que acabou tendo uma continuação. E aí o primeiro se chama Ring Twice for Laura, então algo tipo toque 2 vezes pra Laura, de repente um toque de telefone, um toque de campainha, eu não sei o que era pra ser, só vendo a história. E a continuação se chamava só Laura. Eu acho que no final das contas, não ficou claro isso pra mim, mas eu acho que no final das contas o filme é talvez uma mescla de ambos, ou de repente é uma adaptação só do primeiro, eu realmente não sei. Essa informação eu não encontrei fácil. Enfim, a Fox acabou comprando os direitos de ambos, e aí resolveram fazer o filme. E aí tem uma história interessante, porque o Darryl Zanuck, que era o produtor responsável na Fox, ele tava servindo o exército por causa da guerra, tava servindo, né, obrigatório lá do exército, tinha sido convocado. E aí quem tava liderando o estúdio era, sei lá, o vice dele, o assistente dele que seja, tava liderando o estúdio. E aí esse cara botou o Preminger pra adaptar esse filme. Só que o Zanuck odiava o Preminger, e quando o Zanuck voltou, ele viu que o Preminger tava nesse negócio e ficou muito puto. Como o Preminger e a autora já tinham discordado desde lá do começo de mudanças no roteiro, na história e tal, ele optou por não chamar ela pra participar do filme. Ele chamou outros roteiristas, mas ele poderia ter chamado ela, mas não chamou de propósito. E disse que só ia apresentar pra ela, tipo, quando tivesse um rascunho pronto, assim, um roteiro mais ou menos pronto, ele ia apresentar pra ela. Ela não gostou das coisas que ele mudou. Ele considerava que o personagem principal da história, ou o personagem mais interessante, talvez, não era a Laura, era o Waldo Lydecker, que é esse cara mais velho, esse escritor. Esse era quem ele considerava o personagem mais importante da história. E aí eu acho interessante que de repente vem daí a ideia de começar com esse cara narrando, mas é uma ideia que morre cedo, né? É estranho isso, você ter essa coisa de você ter um narrador, mas que ele narra poucas partes da história, porque a história não é do ponto de vista dele. Então ele narra o começo, a introdução, e ele narra flashbacks que são ele contando, o que é normal, né? Qualquer personagem narraria um flashback, que é ele contando uma história. Mas a narração do começo fica meio deslocada, já que ele não narra o resto do filme, e o resto do filme não é do ponto de vista dele. Tem diversas cenas que ele não tá lá, né? Então fica um negócio meio estranho. De repente é justamente essa coisa do que o diretor quis mudar, porque ele achava mais interessante, porém as mudanças não conseguiram acompanhar o roteiro inteiro. Então ele mudou um pedaço aqui, aí ali, não sei o que fazer, deixa como tava. Que eu acho que é uma coisa, que eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo antes, mas eu acho que é uma coisa padrão de adaptações, que é a pessoa querer mudar uma coisa e não levar em consideração o quanto essa coisa que ele mudou afeta o resto da história. Eu acho que esse é um problema muito grande, na minha opinião, de adaptações no geral. Não gosto dessa cena, vou mudar essa cena.
cena, ou vou tirar essa cena, mas essa cena era importante pra outras coisas. Eu acho que eu falei isso há pouco tempo, inclusive. Eu acho que é um negócio muito comum e, de repente, a abertura narrada pelo cara é por isso. É deslocada, né? E foi essa a ideia. Enfim, quando o Zanuck voltou, como eu comentei antes, ele era extremamente brigado com o Preminger. Ele voltou, ficou revoltado com a ideia do Preminger estar nesse projeto, falou, tá demitido, não vai ser você que vai fazer, vou botar outra pessoa. E aí ele aparentemente chamou vários diretores, ninguém quis, e no final, quem acabou sendo a pessoa que ele botou no projeto foi o Ruben Mamoulian, que é alguém que a gente já viu aqui antes. Ele fez um filme musical há bastante tempo atrás, na lista aqui, chamado... não vou lembrar o nome do filme. Enfim, era um musical bem bobo, assim, na minha opinião. Era um que eu não gostei muito mesmo. É um filme que eu achei bem bobinho. Mas era esse cara, ele era um diretor francês, se eu não me engano, mas que já tava em Hollywood há bastante tempo, essa altura. E foi ele que foi chamado pra dirigir o filme. A primeira coisa que o Mamoulian fez foi... e aí a coisa foi a seguinte, o Preminger não foi totalmente desligado do projeto, ele já tinha iniciado, ele já tava fazendo várias coisas, então o Preminger foi colocado como produtor, mas não como diretor. E aí a primeira coisa que o Mamoulian fez foi tirar tudo que o Preminger tinha decidido, tudo que ele tinha feito. Inclusive, o Mamoulian escolheu um ator pra fazer o Lydecker, esse personagem, o mais velho, que no final das contas é o culpado, e isso é importante. E ele escolheu um ator que tinha ficado famoso fazendo o papel de Jack Stripador recentemente. E isso pro Preminger era um problema muito grande, porque o Preminger justamente queria um ator que não ficasse na cara que ele é o culpado. Ele dizia que escolher um personagem famoso por fazer assassinos, por fazer personagens sinistros, era um problema muito grande, porque as pessoas vão ver ele e vão automaticamente pensar, claro, esse cara é o culpado. E não é para as pessoas saberem, né? É pra ser uma grande revelação no final. O ator que ele queria que fizesse era um ator que estava na Broadway no momento, fazendo sucesso. Já tinha feito filme antes, mas não fazia cinema há bastante tempo, mas estava fazendo sucesso na Broadway. Tanto o produtor quanto o diretor de elenco da Fox não gostavam da escolha desse cara. Diziam que ele tinha trejeitos muito afeminados, o que é bem engraçado depois que você vê o personagem, o ator, porque eu não descreveria desse jeito, mas enfim. Diziam que isso não era bom por isso, mas o Preminger dizia que ele era bom justamente por isso, porque ele justamente é um personagem que você não vai olhar pra cara dele e pensar, esse é o assassino, né? Justamente a ideia dele não parecer sinistro, não parecer um vilão, é toda a ideia, é de propósito, né? E aí o que o Preminger fez pra tentar garantir que ele ia conseguir o que ele queria, ele filmou o ator fazendo um monólogo da peça que ele tava fazendo na Broadway pra mostrar como ele atuava, e mostrou isso pro Zanuck e pro diretor de elenco, e ambos concordaram que realmente ele era bom pro papel, ele era a pessoa ideal pro papel, então o Preminger já teve sua primeira vitória aí. O Zanuck também queria um outro ator pro personagem que acabou sendo do Vincent Price, é Shelby o nome do personagem. Mas aí o Vincent Price tinha um contrato com a Fox já, e aí acabaram botando ele no lugar. Acho que não era um personagem tão importante no fim das contas. Não era tão importante quem seria o ator, né? Aí aparentemente o Mamoulian tinha muito problema com o elenco, ele não se dava bem com as pessoas do elenco. E aí num determinado momento o Zanuck viu uma prévia ali das filmagens, como que o filme tava indo, e não gostou de como tava, chamou os dois, o Mamoulian e o Preminger, ambos culparam o outro, dizendo que o outro estava atrapalhando o trabalho dele, mas os argumentos do Preminger foram muito mais, sei lá, relevantes, ou alguma coisa assim, e o Zanuck acabou meio que em derrota, aceitando que o Preminger estava certo e que ele era a pessoa adequada, e demitiu o Mamoulian e botou o Preminger de volta na direção. Zanuck não gostou do final do filme, na versão do Preminger, e acabou insistindo em fazer um novo final, em que no fim das contas o Lydecker tinha sonhado tudo, imaginado a história inteira, e nada daquilo tinha acontecido de verdade. E aí ele fez essa versão e mostrou para um público de teste ali, que envolvia um colunista de jornal chamado Walter Winchell, e aí o Walter Winchell abordou o Zanuck e disse o seguinte: eu não entendi o final, você precisa mudar ele. O final do Zanuck, no caso, né? Esse final em que o cara imaginou a coisa toda. Convenhamos, ridículo, né? O famoso final, acordou, caiu da cama, nada do filme aconteceu, você perdeu seu tempo assistindo porque nada aconteceu. Enfim, Zanuck, derrotado mais uma vez, aceitou o Preminger colocar de volta o final dele, falando, tipo, é seu sucesso, eu desisto, vai lá. O filme, como ficou feito
feito na versão do Preminger acabou sendo um grande sucesso de crítica, foi indicado a 5 Oscars, não ganhou os prêmios de melhor direção de arte preto e branco, melhor roteiro, melhor ator coadjuvante, justamente pro ator que faz o Lidecker, o cara que o Preminger fez questão de escolher, justamente ele concorreu a melhor ator coadjuvante, também concorreu a melhor diretor, não ganhou esses prêmios, mas ganhou o prêmio de melhor fotografia preto e branco. O filme foi adaptado ao longo dos anos, foi adaptado para TV em 1955, depois de novo em 68, mas talvez a referência mais famosa é que Twin Peaks, a famosa série aí do David Lynch, tem diversos elementos da trama desse filme, incluindo o próprio nome da personagem morta, né, que é a Laura Palmer aí, também uma vítima de assassinato, que acaba tendo esse crime investigado por um detetive que, ao longo da investigação, lê os diários dela, que é uma coisa que acontece no Laura. Eu acho até que não acontece tanto assim, mas tem cenas em que puxam atenção pra isso, mas aparentemente tem essa referência aí em Twin Peaks, que eu acho que é uma coisa mais marcante, talvez. Mas enfim, é isso. Tirando minhas reclamações sobre trama fácil, clichê, problemática, que as pessoas ficam repetindo pra sempre, eu achei o filme muito bom. Eu já falei aqui antes, eu gosto de filmes de suspense. É uma coisa que me agrada. O plot twist dela, na verdade, está viva. Foi uma coisa que me pegou, eu não tava esperando que fosse ter essa reviravolta. O filme já tinha ela ali fazendo flashbacks, então eu achava que a participação dela ia ser toda em flashbacks mesmo, da atriz e tal, né, a aparição da personagem. Ia ser toda em flashbacks, eu não achei que ela ia estar viva. Foi uma reviravolta interessante. Eu acho que deu muito certo o ator do Lidecker, porque em nenhum momento do filme eu consegui ter certeza de quem era. E não é porque ninguém parecia suspeito, é o contrário, é porque todo mundo parecia suspeito. Eu acho que o filme construiu a coisa de um jeito que todo mundo que tá ali parece culpado. Você não consegue confiar no argumento de ninguém, você não consegue confiar no argumento do Lidecker, você não consegue confiar no argumento do Shelby, você não consegue confiar na própria Laura, que tinha sumido e ninguém sabia onde ela tava, as próprias pessoas mais próximas dela achavam que ela tinha morrido. Você não consegue confiar nos argumentos da personagem da Judy Fenderson também, que nem aparece tanto assim. Ela bem que tá ali a maior parte do tempo, mas ela é uma pessoa que claramente tinha ciúmes e tinha motivos pra matar a Laura, porque ela queria casar com o cara com quem a Laura ia se casar, então, né, era uma pessoa com um total motivo. E aí eu acho que o filme cria essa construção, porque ninguém tem muito cara de vilão, todo mundo é suspeito igual, e eu acho que isso foi um grande acerto. Eu acho que foi um grande acerto no filme. Todo mundo parece suspeito no mesmo nível, assim. Então eu gostei bastante dessa parte, eu acho que o filme foi muito bem sucedido no mistério que ele cria, porque realmente até me darem a certeza, ou me darem pelo menos um argumento muito forte, eu não sabia quem era o culpado, então acho que o filme foi muito bem sucedido aí nesse ponto. Enfim, vamos ver o que o livro tem a dizer sobre esse. Eu vou ter que ler um pedaço aqui, porque a maior parte é realmente falando dos personagens. O livro elogia a coisa essa construção dos personagens ao redor da Laura, que eu acho bem boa realmente. O livro fala sobre algumas cenas bem específicas, assim, como a Anne, que é a personagem da Judith Anderson, que eu não lembrava o nome, explicando pra Laura porque é ela que tem que ficar com o Shelby e não a Laura, e ela diz: somos ambos fracassados, ela e o Shelby, né? E por isso que eles vão ficar juntos, como eu falei, ela é apaixonada por ele e tal. O encontro na delegacia. São cenas interessantes realmente do filme. Não sei se eu daria tanto destaque pra elas, mas são realmente boas cenas, não discordo. Mas aí, no final ele diz, um negócio é um pouco longo, mas eu vou ler aqui. Contudo, nada supera a atitude venenosa de Lidecker ao brindar Laura com a traição de Shelby. Abre aspas. Vou ligar pra ele, diz ela ansiosamente. Ele não está lá, recruta com acidez Waldo. Está jantando com Anne, não sabia? Que, tudo bem, é uma cena dela, tipo, ele quer ficar com ela, então ele quer que ela deixe de gostar do outro cara, então é tipo, olha, ele tá jantando com outra. Você tá tentando ficar com ele, você tá insistindo em ficar com ele, mas ele tá jantando com outra. Mas bom, o meu problema vem com essa última parte aqui. Ele não só se encontra fascinado pela sua vida, como a toma para si, no que talvez seja o primeiro exemplo no cinema de um homem que deseja ser uma mulher. E assim, eu não consigo fazer a menor ideia de onde saiu essa frase, sinceramente. E essa é um comentário que eu não achei nem na internet, porque outras coisas que eu já comentei aqui, eu achei a internet falando sobre também. Esse eu não entendi. O cara é meio obcecado por ela, mas sim, ele é um homem mais velho, rico, então, tipo, acostumado a ter tudo o que quer, sabe? E o jeito como ele conhece a Laura é porque a Laura trabalha ela trabalha com marketing. Ela trabalha numa empresa fazendo propaganda e
ela tá querendo fazer uma propaganda de caneta e porque ele é um escritor famoso, ela quer que ele aceite ser ali meio garoto propaganda dessa caneta. E a princípio ele fala que não, que é ridículo, ele não vai fazer isso, ele nem escreve com essa caneta. Ele nem escreve com caneta, ele escreve na máquina de escrever, que então isso não faz sentido pra ele. Mas ela, além de muito bonita, muito insistente, com argumentos ali, acaba convencendo ele, porque em todos os filmes todos os homens têm que se apaixonar em especial pela personagem feminina principal. Ele obviamente começa a ficar obcecado por ela e ele vai atrás, ele aceita fazer o negócio que ela quer, ela fica muito feliz e aí desde então ele não sai da vida dela mais. Ele começa, toma ela como protegida e aí numa história que eu acho que é muito importante o fato de que a gente tem todo esse flashback sobre como eles se conheceram, contado por ele, do ponto de vista dele, eu acho que isso é bem importante. Ele fala muito sobre como ele ensinou ela a ser uma mulher da alta sociedade, uma mulher melhor, se vestir melhor, se portar melhor. Mas isso porque ele é rico, porque ele é da alta sociedade e ela era uma funcionária. Ela era uma assalariada num escritório, sabe? Então é uma coisa de rico ensinando pobre como viver. Não é tipo, ele queria ser uma mulher. Não faz nenhum sentido. Ele é completamente obcecado por ela, ele é apaixonado por ela. E eu acho que de algum jeito ele sabe que ele é só um velho e a chance dela ter interesse romântico com ele é muito pequena, até porque ela não parece estar atrás do dinheiro dele, por mais que ele fique dando dinheiro pra ela, né, já que ele troca as roupas dela e leva ela nos lugares chiques e tudo mais. Não parece que ela tem essa ambição de talvez casar com ele por dinheiro, o que de repente só intriga ele mais ainda, né, porque quanto mais difícil de conquistar, maior a vontade, né, existe esse clichê aí. Mas assim, a ideia de que ele queria ser mulher, eu não sei de onde sai, eu não consigo entender de onde sai, não tem, eu não consigo enxergar um único ponto no filme que justifique essa frase, de verdade, assim, eu não entendo, eu não consigo saber de onde saiu. E o livro para ali, o texto do livro para exatamente nessa frase, não fala mais nada, não elabora, eu não consigo entender de onde saiu isso, de verdade, assim, não consigo entender. Eu acho que tanto a coisa é que ele quer ela pra ele, que ele tem muito ciúme do noivo, com quem ela disse que vai se casar, ao ponto que ele mata ela pra ela não casar com ele. Não sei, assim, é um filme ótimo pra mim, eu acho que não precisa procurar coisa que não tá lá, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que acontece, né? Tem filmes que não são muito bons, mas algumas pessoas querem muito dizer que o filme é muito bom, então elas começam a buscar coisas escondidas ali nas entrelinhas do filme pra justificar através dessas coisas por que o filme é tão bom. E eu acho que isso é algo que a gente já viu aqui algumas vezes, em especial em filmes da lista, porque são filmes que estão sendo precisando de justificativas pra sua qualidade, né? Então eu acho que isso é algo que a gente vê muito aqui. Mas eu acho que isso é muito bom, eu não acho que ele precisa disso. Eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele é de verdade muito bom. Sem ver mais coisas, eu acho que eu talvez botaria ele na lista. Eu não sei, eu acho que existe um dilema que eu, por não estar montando uma lista como essa, e eu até tenho vontade de um dia tentar, mas não tô fazendo isso no momento, existe um dilema pra mim de, eu achei o filme muito bom. Isso é suficiente pro filme estar numa lista de 1001 filmes pra ver antes de morrer? É suficiente eu ter achado o filme muito bom? Ou o filme precisa de mais? O filme precisa de uma importância? O filme precisa de uma revolução, sei lá, alguma coisa, sabe? Eu tenho esse dilema na minha cabeça, é um dilema pessoal meu. Hoje, eu botaria esse filme na lista. Montando uma lista efetivamente, eu já não sei se eu botaria, porque eu gostei muito do filme, mas eu não sei o quão impactante ele é, sabe? Acho que isso é alguma coisa muito frequente, de vez em quando eu provavelmente vou trazer isso de novo. E eu acho de verdade, eu tenho de verdade vontade de um dia montar uma lista, ou os meus 1001, ou uma lista, sei lá, com uma outra proposta, mas também aí uma lista de filmes que sejam um pseudo-cânone do cinema, porque um cânone não tem limites, né? Então pra você montar um cânone do cinema apenas, cabe tudo, a verdade é essa, cabe todo tipo de coisa. Mas pra você montar uma lista com um número fixo, você já começa a ter que pensar, pra isso tá aqui, outra coisa não tá, né? Então, eu acho essa ideia bem interessante, a ideia de tentar definir, sei lá, 10 filmes de um ano tal, sabe? Porque é isso, no momento em que você tem um número limite, cada filme tá tirando o lugar de outros, e aí precisa se entender se cabe, né? Se o outro de repente não seria algo mais interessante. Enfim, tô indo muito longe aqui nesse assunto, indo muito fora desse filme. Um dia, quem sabe, a gente faz uns vídeos só pra conversar sobre essas coisas. Mas enfim, eu gostei bastante desse filme, eu acho que é um filme muito bom. De novo, eu gosto muito de filme de suspense, então eu acho que é meio fácil eu gostar, assim. Se não for um suspense mal feito, eu acho que eu vou acabar gostando. A gente teve 3 filmes de suspense seguidos aí, 4 na verdade, se considerar o Sétima Vítima. O Sétima Vítima foi um filme problemático, né? Um filme com boas ideias, mas uma execução bem
bem porca. Os outros 3, contando com esse, todos eu gostei bastante. Então pra mim a gente tá numa boa sequência que eu tenho certeza que não vai durar muito. E eu tenho certeza que a gente vai entrar em filmes que eu não vou gostar muito em breve, se não o próximo, que eu não vi ainda no momento que eu tô gravando isso aqui. Talvez muito em breve. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me fala aí o que vocês acharam desse filme. É um filme que talvez mais gente tenha visto também. Acho que é mais famosinho. E em breve nós estamos de volta com mais um vídeo. É isso. Até a próxima. Valeu! Até mais!